O mistério do bebê desaparecido, uma história real de terror que vai te deixar arrepiado. Sempre ouvi histórias de terror sobre crianças que desapareceram de maneiras inexplicáveis, histórias que acabaram se tornando apenas lendas por falta de coragem ou inteligência para investigá-las. Esta história é uma dessas. Vem de uma pequena vila no interior do Brasil e pegou todos de surpresa. Prepare-se, porque o que vou relatar realmente aconteceu. Seja bem-vindo ao canal Contos da Escuridão. Obrigado por assistir a este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se gostar, lembre-se de deixar o like e comentar. Tudo começou numa noite silenciosa e escura. Eu sou Pedro, um agricultor da pequena vila de São Vicente. Nossa família foi abençoada com um lindo bebê, um garoto que trouxe alegria em um momento em que tudo parecia desmoronar. Os choros altos do nosso recém-nascido iluminavam os céus, e ele se tornou o centro das nossas atenções e o orgulho da vila. Quem visitava nossa casa, ficava horas admirando o pequeno. Seu riso era suficiente para derreter corações. Mas a tragédia não tardou a bater à nossa porta. Certa noite, minha esposa, Maria, acordou com um silêncio estranho. Nosso filho, que geralmente chorava durante a madrugada, estava em silêncio absoluto. Ela se levantou para checá-lo e percebeu, em pânico, que o berço estava vazio. Nosso bebê havia sumido. Aflita, Maria acordou a todos na casa. Logo, os vizinhos estavam alertados, e a vila inteira se mobilizou. Era uma noite particularmente fria e escura, as estrelas pareciam desaparecer no céu e a lua, escondida por nuvens pesadas, lançava sombras ameaçadoras sobre a terra. Ao acordar com o silêncio, Maria sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Algo estava errado. Ela olhou para o berço ao lado da cama e viu que estava vazio. O desespero tomou conta dela. Pedro! Pedro! O bebê sumiu! Ela gritou, a voz embargada de terror. Meu coração disparou. Levantei-me de um salto, os pensamentos embaralhados pela sonolência e pelo medo. Corremos pela casa, vasculhando cada canto. Os vizinhos, alertados pelos gritos, começaram a se aglomerar na frente da nossa casa. Todos estavam desesperados, buscando explicações para o desaparecimento inexplicável. Como um bebê poderia desaparecer assim, do nada? A pergunta ressoava na mente de todos. Ninguém sabia onde procurar, mas todos começaram a vasculhar os arredores. As lanternas acenderam, cada canto das casas foi revistado, mas o bebê não estava em lugar nenhum. Como um bebê poderia simplesmente desaparecer? Alguém deve tê-lo levado, pensávamos todos, desesperados. A notícia do desaparecimento se espalhou rapidamente. As pessoas da vila se mobilizaram em solidariedade. A busca continuou pela madrugada, e o desespero de Maria e meu só aumentava. A cada minuto que passava, nossa esperança diminuía. A escuridão da noite parecia engolir qualquer vestígio de normalidade, e o medo de nunca mais ver nosso bebê nos consumia. João, um dos vizinhos mais próximos e amigo de longa data, decidiu expandir a busca para além dos limites da vila. Ele caminhou em direção ao campo onde um velho poço seco estava. Era um lugar que evitávamos por ser considerado perigoso, especialmente para crianças. Ao se aproximar do poço, João ouviu um choro fraco, quase inaudível. Seu coração disparou e ele se apressou a iluminar o interior do poço com sua lanterna, e, para seu espanto, viu a silhueta de um bebê chorando. A cena que se revelou à luz fraca da lanterna de João foi surreal. Lá, no fundo do poço, estava nosso bebê, chorando desesperadamente. O alívio e a incredulidade tomaram conta de João enquanto ele gritava por ajuda. Rapidamente, mais vizinhos chegaram e, com a ajuda de cordas, conseguimos resgatar o bebê. Para nosso espanto, ele estava completamente ileso. As perguntas eram muitas. Como ele foi parar ali? Quem poderia fazer uma coisa dessas?
A alegria de tê-lo de volta foi logo substituída por um medo profundo do desconhecido. Alguns dias depois, quando a poeira do nosso primeiro susto parecia finalmente começar a assentar, o pesadelo voltou com uma intensidade ainda mais aterrorizante. Era mais uma noite aparentemente tranquila, e Maria e eu estávamos começando a acreditar que talvez, só talvez, tudo voltasse ao normal. Mas estávamos redondamente enganados. Na calada da noite, um silêncio opressor tomou conta da casa. Era um silêncio diferente, pesado, como se o ar estivesse carregado de algo sombrio. Maria acordou de repente, os olhos arregalados de pavor, e antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, ela já estava de pé, correndo em direção ao berço. Pedro! Ele sumiu de novo, sua voz era um sussurro desesperado, carregado de medo. Meu coração gelou. Como poderia ter acontecido novamente? Dessa vez, toda a vila já estava em alerta. As lanternas foram acesas quase que instantaneamente, e as pessoas se juntaram em nossas portas, prontas para começar outra busca frenética. Mas algo estava diferente. Havia uma tensão palpável no ar, uma sensação de que algo sinistro estava à espreita, observando-nos. Corremos para o poço, o lugar onde nosso bebê fora encontrado na última vez. A lua cheia iluminava o caminho, lançando sombras assustadoras que pareciam ganhar vida própria. Quando chegamos ao poço, lá estava ele novamente, nosso bebê, chorando desesperadamente. Mas dessa vez, algo no seu choro parecia mais agudo, mais penetrante, como se estivesse tentando nos alertar de um perigo iminente. A vila inteira começou a acreditar que estávamos lidando com algo além da nossa compreensão. As histórias de fantasmas e espíritos malignos que outrora eram apenas lendas passaram a ganhar uma nova luz. A ideia de que um espírito poderia estar levando nosso bebê para o poço começou a se espalhar como fogo, alimentando medo coletivo. Chamamos um padre para realizar um exorcismo. A cerimônia foi realizada à meia-noite, com a lua cheia brilhando intensamente acima de nós. As preces eram murmuradas fervorosamente, enquanto o padre aspergia água benta ao redor do poço e de nossa casa. No momento do ápice do ritual, um vento gelado soprou pela vila, fazendo todos se arrepiarem e olharem ao redor com desconfiança. Após o exorcismo, um silêncio tenso tomou conta da vila. Mas, para garantir que o pesadelo não se repetisse, decidi tomar uma medida drástica. Com uma lanterna e uma faca, escondi-me no quarto do bebê, determinado a descobrir a verdade. As horas passaram lentamente, e a tensão no ar era quase insuportável. Pouco depois das 3 da manhã, ouvi um som suave, como um sussurro. O quarto parecia esfriar repentinamente, e minha respiração se tornou visível no ar gelado. De repente, algo frio e gelatinoso tocou meu ombro. Virei-me bruscamente e, para meu horror, vi uma figura pálida e translúcida, uma presença espectral que parecia flutuar no ar. Seus olhos eram 2 buracos negros que exalavam uma sensação de vazio e desespero. A figura estava segurando nosso bebê, como se fosse levá-lo mais uma vez. O terror me paralisou por um momento, mas recuperei o controle e gritei com todas as minhas forças, acordando toda a casa. A figura soltou um grito agudo e desapareceu no ar, deixando nosso bebê cair suavemente no berço. A casa inteira acordou com meus gritos, e Maria correu para o quarto, encontrando-me em estado de choque, com o bebê seguro em meus braços. Eu estava suando frio, e minhas mãos tremiam incontrolavelmente. O quarto ainda parecia carregado com a presença daquela entidade maligna. Contamos a todos o que tinha acontecido, mas a reação foi mista. Alguns acreditaram que realmente tínhamos enfrentado um espírito maligno, enquanto outros achavam que estávamos delirando de medo e cansaço. Mesmo assim, ninguém quis arriscar. A vila se uniu para proteger nossa casa, e todas as noites, homens fortes e armados montavam guarda ao redor, determinados a manter qualquer coisa, natural ou sobrenatural, longe de nós. Mas, no fundo, eu sabia que não era suficiente.
Aquele ser, aquela coisa, não era algo que poderia ser contido por armas ou pela mera força de vontade. As noites seguintes foram uma mistura de medo constante e expectativa sufocante. Cada sombra, cada som no silêncio da madrugada, parecia ser um prenúncio de algo terrível. Eu mal conseguia dormir, e Maria estava à beira de um colapso nervoso. Parecia que a vila inteira estava sendo sufocada por uma nuvem de terror que não desaparecia. Então, na terceira noite após a aparição, aconteceu de novo. Um frio glacial tomou conta da casa, fazendo com que o vidro das janelas se cobrisse de uma fina camada de gelo, apesar do calor tropical do lado de fora. Eu estava de vigia no quarto do bebê quando senti uma presença gélida se aproximar. O ar parecia vibrar com uma energia maligna, e meu corpo inteiro ficou rígido de medo. De repente, a figura espectral reapareceu, emergindo das sombras como um nevoeiro sombrio. Desta vez, ela não estava apenas pairando. Seus olhos negros pareciam mais penetrantes, como se estivessem me julgando. Eu podia ouvir um sussurro baixo, uma voz antiga e sinistra que reverberava em minha mente, tentando me levar à loucura. Por que está aqui? O que você quer? Eu gritei, minha voz trêmula e cheia de desespero. A entidade não respondeu, mas avançou lentamente em direção ao berço. Cada passo que dava, o quarto parecia ficar mais frio, mais opressor. Foi então que aconteceu algo inesperado. O bebê, que até então estava dormindo pacificamente, começou a se agitar. Seus olhos se abriram, e, para nosso horror, estavam completamente negros, refletindo os olhos da entidade. Um sorriso malévolo se formou em seu pequeno rosto, um sorriso que não pertencia a uma criança. Maria entrou no quarto, atraída pelo barulho, e viu a cena aterrorizante. Pedro, o que está acontecendo? Ela gritou, sua voz carregada de pânico. Mas antes que eu pudesse responder, a entidade se lançou sobre o bebê, e uma luz ofuscante preencheu o quarto. Quando a luz finalmente se dissipou, o bebê estava lá, no berço, dormindo tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Mas algo dentro de mim sabia que não era o mesmo. A presença gélida tinha desaparecido, e o quarto estava estranhamente calmo, mas o silêncio agora parecia mais ameaçador do que nunca. Nos dias que se seguiram, tentamos voltar à normalidade, mas havia algo diferente em nosso filho. Seus olhos, embora aparentemente normais, às vezes refletiam uma escuridão profunda. Ele parava de chorar durante a noite, e um sorriso enigmático aparecia em seu rosto enquanto dormia. Uma noite, enquanto Maria e eu estávamos sentados à mesa da cozinha, tentando encontrar algum consolo um no outro, ouvimos uma risada suave vindo do quarto do bebê. Era uma risada que nunca tínhamos ouvido antes, uma risada que não parecia humana. Olhei para Maria, e vi o mesmo terror refletido em seus olhos. Lentamente, nos levantamos e fomos até o quarto. Ao abrir a porta, vimos nosso bebê em pé no berço, olhando diretamente para nós. Seus olhos, agora completamente negros, brilhavam com uma malícia antiga. E então, com uma voz que não era a de uma criança, o bebê sussurrou, vocês nunca estarão livres de mim. Espero que você tenha gostado desse relato assustador. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o like e um comentário, mesmo que seja para criticar, porque isso me ajuda a trazer conteúdos mais relevantes para você. Vou deixar na descrição o link para você conhecer o livro, O Vilarejo, de Rafael Montes. Este livro de terror está muito bem avaliado na Amazon, vale a pena dar uma olhada. Muito obrigado por comprar pelo link, porque você ajuda na manutenção do canal. Continue comigo em mais histórias assombradas. Basta clicar em um dos 2 vídeos que estão aparecendo para você agora. Te vejo lá dentro, se você tiver coragem.